né, pela redação e montagem da Constituição. Então ele foi uma figura altamente influente e muito importante para a criação da Constituição, principalmente durante a Convenção, né, que foi realizada em 1787, e algumas pessoas acabam atribuindo a ele, acabam nomeando como o pai da Constituição. Obviamente, né, ele não fez isso sozinho, então talvez atribuir pai da Constituição para ele seja muito, mas ele teve um papel influente, e outras pessoas, né, também tiveram um papel fundamental e ajudaram, né, no debate para criar a Constituição, que eram conhecidos como delegados. Então outros delegados fizeram isso, né, como Alexander Hamilton, por exemplo, o famoso Benjamin Franklin e até George Washington foram responsáveis por criar a Constituição, e eles na verdade presidiram essa convenção da criação da Constituição americana, a Constituição dos Estados Unidos da América. Então as pessoas, né, que são conhecidas diretamente como influentes, né, como envolvidos na redação da Constituição, são os famosos autores da Constituição dos Estados Unidos. Então, a Constituição do país, ela consiste em 7 artigos, basicamente, é umas constituições simples, mas que funcionam efetivamente, e elas definem, então, o governo dos Estados Unidos em 3 principais ramos, em 3 principais vertentes, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, esse documento também inclui, né, verificações e alguns balanços, justamente para garantir que uma filial não se sobreponha, não possa exercer autoridade sobre as demais. Então, isso é uma coisa muito importante sobre a soberania, né, de todas as colônias dos Estados Unidos. Uma Constituição simples, com 7 artigos, e o artigo 1, basicamente, explica, né, como o legislador funciona no Congresso, entre a Câmara dos Deputados e o Senado. O artigo 2, basicamente, define o Executivo, né, que é eleito, né, pelo Colégio Eleitoral. O artigo 3 divide o Judiciário entre o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais. O artigo 4, 5 e 6 definem basicamente o conceito de federalismo em relação aos governos estaduais. E o artigo 7, né, o último artigo, explica o procedimento para os estados ratificarem mudanças na Constituição. Por isso, né, a Constituição dos Estados Unidos é reconhecida como a Constituição mais antiga, né, a Constituição nacional mais antiga, que foi escrita e codificada, obviamente, e que está em vigor atualmente. Então, a Constituição dos Estados Unidos, que foi feita lá em 1787, ainda está em vigor nos dias de hoje. Então, se for para 1787, no Brasil foi feito em 1988, então, pra vocês terem ideia da idade das Constituições. Então, por isso que os Estados Unidos, nesse quesito, é um país que está muito evoluído em relação ao Brasil, por exemplo, em virtude da quantidade, né, de tempo que a Constituição já existe. Então, devido, né, esse conteúdo revolucionário da Constituição, essa atual preeminência dos Estados Unidos como potência global, teve um impacto significativo em todo o mundo. A Constituição dos Estados Unidos foi muito importante, não só para os Estados Unidos, mas como para o mundo inteiro. Então, particularmente, né, as ideias de liberdade, federalismo, do executivo, presidencial e do judiciário independente são muito valorizadas praticamente no mundo inteiro. Então, a Constituição dos Estados Unidos foi muito importante para a criação de outras constituições e também para o avanço dos Estados Unidos. Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos do Brasil. A gente vai falar hoje sobre o nome do país, né? Desde a proclamação da República, em 1891, o Brasil passou a ser Estados Unidos do Brasil. É isso mesmo. Então, você que acha que o Brasil sempre foi a República Federativa do Brasil, isso não é um fato. Em 1891, com a primeira Constituição Republicana, a gente se chamava Estados Unidos do Brasil. E isso vigorou até bem pouco tempo atrás. Só deixou de ser Estados Unidos do Brasil em 1967, durante a ditadura militar brasileira, né, pelas mãos de Arthur da Costa e Silva, pelas mãos do ditador Arthur da Costa e Silva, no dia 15 de março de 1967, quando foi promulgada a Constituição da ditadura. Retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? 2, 3, 4. No episódio de hoje. O que significa democracia? A democracia tem origem na Grécia Antiga e diz respeito a uma forma de governar em que a população pode participar das escolhas políticas. A democracia, como vivemos hoje, é bastante diferente do modelo que teve origem na Grécia. Lá, apenas uma pequena parte da população, os chamados homens livres, podiam votar, deixando de fora a participação de mulheres, escravos e outras categorias sociais. Uma das formas de democracia bastante comum hoje em dia é a de representação. Nela, a população elege por meio do voto diversos representantes políticos, como vereadores, prefeitos e deputados, além de governadores e presidentes da República. No Brasil, os primeiros governos democráticos se estabeleceram a partir de 1945. No entanto, em 1964, por meio de um golpe de Estado, o governo democrático foi substituído pela ditadura militar, forma de governar onde os militares se alternavam no poder sem que fossem escolhidos pela população. Foi só a partir de 1989 que cidadãos brasileiros voltaram a escolher a totalidade de seus governantes. Uma das questões muito importantes do sistema democrático atual é que as decisões tomadas pela maioria não podem ameaçar os direitos básicos das minorias. Por isso, é fundamental a participação de todas as pessoas nos processos políticos, defendendo a democracia na luta por nossos direitos. Muito interessante, não? Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a Almuti, a base da Igreja Católica. A empresa da Banda Light. Até era assim. Não havia espaço. Os partidos à esquerda chegar ao poder via eleitoral. E ali, 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que inventar e organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista. E aí sim a gente poderia disputar o que ia ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem.
Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, Se você fosse hoje o presidente da República, você deixaria o Congresso Nacional? não há a menor dúvida, daí a golpe no mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, porque não funciona. O Congresso não vai dar nada, Xará. Tem esperança, tem futuro. O senhor imagina, o senhor vê o Brasil em um lugar melhor, o senhor acredita nesse país? De que maneira o senhor enxerga o Brasil de todos nós? Não é a palhaçada que fica na imprensa por aí, né? Que a propaganda paga do governo. O dia de você contribuinte. Só que uma crise seríssima. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não for guerra, morre inocente. É preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins ordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3 mil pessoas e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir por que não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque todos os meios de comunicação, quando eu cheguei na presidenta, você tinha apenas 340 meios de comunicação que recebiam recursos públicos federais. Quando eu deixei o governo já era quase 4 mil. E ainda acho que nós fizemos pouco. Partindo desse princípio, admitamos uma hipótese que o PT vença o senhor e faça o Haddad o presidente da República. As instituições militares aceitariam isso tacitamente? Eu não posso falar pelos comandantes militares. Respeito todos eles. E eu, pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. O julgamento está marcado para começar às 2 da tarde, no plenário do STF. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como o coautor e meu voto é no sentido de denegar a ordem. A prisão em segunda instância é uma balela. Simplesmente está aplicando o posicionamento dessa corte, é ilegal. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. Reporto-me pela coerência que entendo deva eu manter. Porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito. É aguardar-se a possibilidade de a não execução ocorrer até a decisão do seu Superior Tribunal. Permanência em liberdade até o trânsito e julgado da sentença. Meu dever maior não é atender a maioria. Revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu. Eu acompanho o relator para também denegar a ordem pleiteada. O plenário do STF decidiu negar o habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram o pedido de habeas corpus. A prisão do ex-presidente agora depende do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A líder do partido, Gleisi Hoffmann, classificou o resultado como violação da presunção de inocência garantida pela Constituição. Agora são 18 horas e 5 minutos e o juiz Sérgio Moro acabou de decretar a prisão de Lula. Informações divulgadas agora há pouco sobre o pedido de prisão, decreto de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entregue à Polícia Federal até às 17 horas desta sexta-feira. A repercussão é muito grande, não só dentro do Brasil, mas também no exterior. Imagens ao vivo do helicóptero da Record TV que sobrevoa esse prédio em São Bernardo do Campo, onde fica a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Lula está dentro desse prédio, acompanhado de aliados políticos e também de pelo menos um de seus advogados. O que aconteceu hoje, o que o juiz Sérgio Moro fez hoje é algo inconcebível. É só justificável pela obsessão que esse juiz tem, pelo ódio, pela raiva que ele tem ao presidente Lula. O ministro Edson Fachin é o relator do novo recurso no qual a defesa de Lula tenta evitar a prisão do ex-presidente. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou o habeas corpus apresentado na manhã desta sexta-feira pela defesa do ex-presidente. O cumprimento integral da decisão do juiz é que ele venha para cá. Então, se houver uma apresentação em outro local, a gente vai providenciar para trazer para cá. Está aqui conosco! Está protegido! É um momento histórico do país, um momento histórico triste, porque nenhum país pode comemorar a prisão do ex-presidente. Lula permaneceu em São Paulo. Fontes próximas a Lula afirmaram que ele poderia se entregar neste sábado, depois da missa em homenagem à dona Marisa Letícia. O ex-presidente Lula não se entregou no prazo determinado pelo juiz Sérgio Moro. A defesa dele negocia a rendição com a Polícia Federal. Inácio Lula da Silva declarou que vai se apresentar à Justiça, mas criticou a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro no processo contra ele. Diz o procurador, eu não preciso de prova, eu tenho convicção.
Eu quero que ele guarde a convicção dele para os comparsas deles, para os azeclas deles e não para mim. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrando no carro, Adriana Araújo. Tudo indica, Coutinho, que todos esses homens que cercaram o carro agora são os agentes da Polícia Federal que estavam dentro do carro. O ex-presidente Lula tentou sair do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mas não conseguiu. Depois de 24 horas do prazo, o ex-presidente tenta deixar a sede do sindicato. A Polícia Federal deu um prazo para que ele deixe a sede do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista e esse prazo já está se encerrando. Ele sai a pé, já está na rua e os seguranças e alguns policiais ali disfarçados fazem um cordão de isolamento para tentar levar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o carro que está aguardando na rua ao lado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi levado na noite deste sábado para Curitiba, onde vai começar a cumprir pena. O petista partiu em um comboio até a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde fez exame de corpo de delito. Justamente, sabia que no momento da chegada do ex-presidente Lula poderia haver um confronto e uma situação de maior perigo. O helicóptero, então, agora, descendo no heliponto do prédio da sede da Polícia Federal. Ele está acompanhado de um advogado, isso fez parte do acordo para que ele fosse retirado do Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo. Essa retirada do sindicato aconteceu às 18 horas e 40 minutos. Depois ele foi conduzido para a Polícia Federal aqui em São Paulo, fez exame de corpo de delito da Polícia de São Paulo para o aeroporto de Congonhas e agora, então, desce de helicóptero do heliponto da sede da Polícia Federal. Manifestantes e policiais entraram em confronto na noite de sábado, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousava de helicóptero na sede da Polícia Federal em Curitiba. Bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas para dispersar a multidão. Pouco antes da confusão, o clima era de comemoração entre manifestantes contrários ao ex-presidente. É o seguinte, o que está acontecendo aqui é um protesto em apoio ao juiz Sérgio Moro. Quem vai falar é o juiz Nicolau Conk, ele que é vice-presidente da Associação dos Juízes Federais aqui do Paraná, e vai falar aqui palavras em apoio ao juiz Sérgio Moro. Estamos na frente do prédio da Justiça Federal. Vamos ouvir o que ele vai dizer. Estamos aqui reunidos para fazer a leitura de uma nota que foi redigida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil e também pela Associação Paranaense dos Juízes Federais do Brasil. Mobilização pela independência judicial. Nós, juízes federais aqui reunidos, juntamente com todos os juízes federais brasileiros que se encontram neste momento perante as sedes da Justiça Federal, manifestamos nosso total apoio à independência judicial do juiz federal Sérgio Moro e de todos os magistrados federais que atuam nos processos da Operação Lava Jato. A construção de uma sociedade livre e solidária exige um poder judiciário forte e independente. Isso somente será possível se for assegurada aos juízes a liberdade para decidir conforme seus entendimentos, devidamente fundamentados no ordenamento jurídico. Os juízes federais do Brasil reafirmam a sua independência e renovam o compromisso assumido quando da posse no cargo: manter, defender e cumprir a Constituição Federal e as leis do país. Estamos vigilantes e atentos a tentativas temerárias de ingerência nas decisões judiciais, por outros meios que não os estabelecidos na ordem jurídica. E rechaçamos com veemência qualquer ameaça dirigida a membros do Poder Judiciário. O sistema judicial prevê o modo como as decisões dos juízes podem ser impugnadas e modificadas. A Justiça Federal Brasileira, da qual fazemos parte, ao lado do juiz federal Sérgio Moro, tem uma história centenária, pautada pela defesa dos direitos dos cidadãos e da ordem democrática, com observância aos princípios fundamentais. Temos consciência que o judiciário está em constante aperfeiçoamento. Jamais aceitaremos qualquer retrocesso, especialmente por intermédio de intimidações, para atender determinadas situações especiais. Uma justiça independente e sem temores é direito de todo cidadão brasileiro e a essência do Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual estamos ao lado do juiz federal Sérgio Moro e de todos os demais juízes, desembargadores e ministros que atuam no processo da Operação Lava Jato. Assinam essa nota a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, e a Associação Paranaense dos Juízes Federais. De todo político desse Brasil ter uma foto, um videozinho que simule ser aprovado ou ser amiguinho do Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro é a personalidade mais admirada pelos brasileiros. Selfish desires are burning like fires among those who hoard the gold as they continue to keep the
e segurança pública. Ele falou qual deveria ser, ele gostaria de fazer lá dentro, e teria meios de verdade para perseguir uma agenda para combate efetivo da corrupção, ao crime organizado, obviamente ao lado da Constituição e da gente. Outras coisas nós conversamos e chegamos de acordo em 100% em tudo. Então, bem entender, quem ganha é o governo que é Bolsonaro, mas o Brasil, com essa agenda extremamente positiva, com um nome de peso, de uma pessoa que, por si só, pelo seu trabalho, demonstrou ao povo brasileiro que é possível sim combater os maiores males pela nossa nação, que é a corrupção. E ele lá disse que a Lava Jato não será exercida, até porque bons juízes temos no Brasil todo, em especial em Curitiba, que acompanha eficaz essa operação levava antes, e ele será agora não combatendo apenas a corrupção no âmbito da Lava Jato, mas no âmbito de todo o Brasil. Mas ele acaba comandando também o setor de segurança pública, como todo, combate à criminalidade, que não foi exatamente uma especialidade política nesses anos todos. Ele fala com o senhor sobre isso, sobre a escolha de líderes técnicos, sobre setores táticos, operacionais, sobretudo. Eu conversei com ele que ele terá ampla liberdade para escolher todos os que comporão o seu segundo escalão. Ele é o chefe da Polícia Federal, aquele que vai tratar da questão da segurança. Obviamente não é uma especialidade dele a segurança pública, mas tem assessorado e com a inteligência que ele é peculiar, ele tomar as decisões adequadas nessa área. As imagens mostram a operação montada para a transferência dos chefes da facção criminosa. Um a um, algemados, amarrados pela cintura, os 22 criminosos são levados em fila. A pista é do aeroporto de Presidente Prudente, no interior do estado, que foi isolado para a transferência. Participaram do esquema de segurança policiais civis, militares e federais, agentes penitenciários e soldados do Exército. Os presos passam por uma fileira de agentes fortemente armados. Os aviões usados são 2 Hércules da Força Aérea Brasileira. Este é o número 1 do PCC, Marcos Camacho, o Marcola, que foi transferido de chinelo. Os 2 últimos da fila são Reinaldo dos Santos, o Funchal, homem da cúpula da facção. Ele foi condenado pelo assassinato do juiz corregedor Antônio José Machado Dias, em 2003. Logo atrás está Alejandro Camacho Júnior, o Marcolinha, irmão de Marcola, e condenado a mais de 100 anos de prisão por tráfico de drogas. Enquanto o ministro responde a primeira pergunta, acho que eu vou lá dar uma olhadinha, mas como o papo é rápido, não sei nem se vai precisar. Ministro Sérgio Moro, a polícia prendeu lá em território africano um cidadão importante na cadeia de comando do PCC. Era o cara que estava trabalhando para tentar libertar o Marcola da prisão federal em Brasília, o tal de Fuminho. O que significa essa prisão, hein, ministro? Boa tarde, prazerão falar com o senhor. Boa tarde, é um grande prazer falar com o senhor, Datena. Veja, essa prisão ilustra essa posição que tem sido firme do governo presidente Bolsonaro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de nós sermos duros, com base na lei, com base no devido processo legal, contra o crime organizado. Infelizmente, hoje o crime não conhece fronteiras, então existe o problema do tráfico internacional, existem problemas de criminosos que se refugiam no exterior, e esse indivíduo em particular, ele estava foragido com mandados de prisão preventiva abertos, e ele é considerado, isso evidentemente vai ser submetido aos Cortes de Justiça, mas ele é considerado a principal liderança do PCC, da organização criminosa, em liberdade. O serviço de informações nosso, todos, é uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá pra trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Sistema de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. O diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, trocou o delegado responsável por coordenar o setor de investigação e combate à corrupção que investiga políticos em inquéritos que tramitam no STJ e no STF. Algumas das investigações em andamento, como a que apura a disseminação de fake news, possuem como alvos Jair Bolsonaro e os filhos, o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. O delegado Caio Rodrigo Pelim, superintendente regional da Polícia Federal no Ceará, desde 2021, substituirá Luiz Flávio Zampronha na direção do setor de investigação e combate à corrupção do órgão. Nomeado no mês passado, Márcio Nunes é o 5º diretor-geral da Polícia Federal no governo Bolsonaro. Também aqui, a Polícia Federal diz ao Supremo que não há elementos indiciários mínimos de crime na troca na PF que levou à demissão de Moro. Sérgio Moro, além de trair, é mentiroso. Porque ele é um juiz cego, mentiroso, arrogante, que não merece o diploma que teve.
somos solidários à Rússia. Importante hoje de Cuba. O embaixador de Cuba na ONU condenou as sanções aplicadas à Rússia e acusou a OTAN de agir com hipocrisia na condução da guerra com a Ucrânia. Coloca aqui para mim na tela, inclusive para eu dar uma lida aqui na reportagem, que conta justamente sobre essa fala, né? Hoje Cuba é um dos poucos... O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apoiou nesta terça-feira as ações do colega russo Vladimir Putin. Relações reforçadas. Nesta quarta-feira, em visita à China, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, se encontrou com o colega chinês Wang Yi. Pequim se mantém aliada a Moscou, se recusando a condenar a intervenção militar da Rússia na Ucrânia e criticando as sanções ocidentais contra os russos. O magnata republicano pediu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ajudasse a revelar qualquer informação comprometedora que possa ter sobre Hunter Biden, filho do democrata. Em um trecho da entrevista transmitido pelo programa Just the News, o ex-presidente afirmou que a esposa do prefeito de Moscou entregou 3,5 milhões de dólares a Hunter. Trump afirmou que a soma era muito grande e que Putin deveria ter informações sobre o caso. Trump foi acusado de tentar pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a revelar possíveis informações comprometedoras sobre o filho de Biden, que já trabalhou para uma empresa de energia no país europeu. Na campanha eleitoral de 2016, que venceu, Trump fez um apelo público a Moscou para que encontrasse e-mails perdidos da então rival democrata Hillary Clinton. Trechos aqui pra gente desses países que têm regimes muito fechados e que apoiam a Rússia nesse conflito. Povo armado jamais será escravizado. E podem ter certeza que, por ocasião das eleições, os votos serão contados no Brasil. Não serão 2 ou 3 que decidirão como serão contados esses votos. Nós defendemos a democracia.
Nós defendemos a liberdade. E tudo nós faremos, até com o sacrifício da própria vida, para que esses direitos sejam de fato relevantes e cumpridos em nosso país. Dizer a vocês que essa minha passagem pelo Nordeste, mais uma vez, me traz alegria no coração. Parte dessa população, parte dessa região, é tido como se estivessem subordinados a uma ideologia. Isso não é verdade. Vocês cada vez mais conquistam a liberdade de vocês. O Nordeste é uma região exatamente igual às 4 ou 8 outras do nosso país. Sem discriminação. Vocês cada vez mais contribuem com o nosso país. Basta lembrar que a cidade que tem mais nordestino no Brasil está na região Sudeste. A nossa cidade de São Paulo. Dizer a vocês, o que nós fazemos ao longo do nosso mandato, ao longo do nosso trabalho, tem trazido benefícios enormes para todos em nosso país. A água para o Nordeste é uma realidade. Há décadas, obras paradas, inconclusas, usadas apenas para ganhar simpatia e voto do nordestino. Quando se fala em corrupção no Brasil, eu deixo bem claro, só o que foi roubado da Petrobras, em torno de 900 bilhões de reais, daria para fazer no mínimo 60 transposições do Rio São Francisco. Estamos num país rico, mas até há pouco tempo, pessimamente administrado. Muitas coisas estamos fazendo e faremos até o final do correr de ano. Mas o que é de bom, que cada vez mais a população entende quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. A luta, como disse um pastor agora há pouco aqui, não é da esquerda contra a direita, mas é do bem contra o mal. E o bem sempre venceu. Claro que fala o seguinte, né, meu amigo Luiz Lima? A farsa tá aí, cai quem quer. E hoje o golpe tá aí, cai quem quer. Out of many.